Rovai! Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que Zé Dirceu voltou. O Zé lá de 68, o Zé da construção do PT, o Zé que mudou seu rosto em Cuba, voltou para o país, foi morar no interior do Paraná, era o Zé do Caroço. Tinha a música, ele tá de olho na boutique dela, ele tá de olho na boutique dela. E o Zé era casado com uma dona da boutique, a mãe do Zeca Dirceu. Enfim, o Zé, que foi o cara que articulou a chapa, o Lula, em 89, e depois elegeu, ajudou muito, foi o grande construtor da vitória de 2002, fazendo inclusive a chapa ali, a chapa com o vice do PL, que era o Zé de Alencar, um grande empresário, dando uma cara mais suave para o Lula para poder ganhar a eleição, e o Zé que depois veio a ser condenado pelo mensalão e foi preso, e antes foi cassado no Congresso Nacional por falta de decoro. O Zé voltou. E a pergunta que não quer calar é: o que o Lula acha disso? O Lula acha bom, o Lula acha ruim. Como foi a relação sempre do Zé com o Lula? Quero dizer aqui que eu não estou na cabeça do Lula. Eu não sei dizer o que o Lula pensa hoje, mas quero dizer que o Lula e o Zé trabalharam juntos por muitos e muitos anos, sendo sempre o Lula a figura pública mais proeminente. A grande liderança popular para fora era o Lula, o grande articulador político e construtor orgânico do PT era o Zé. Era o Zé. O Lula ia viajar para os lugares para falar com o povo, fazer comício. Quem ia lá para o Amapá para convencer políticos a se filiar no PT, a construir diretórios, era o Zé, não era o Lula. Então, eles funcionaram muito bem por um longo período, mas teve, assim, um estremecimento ali na época do mensalão. O Zé achou que o Lula podia ter sido defendê-lo de uma maneira mais forte. Eu fui fazer uma entrevista com o Zé Dirceu, por exemplo, junto com o Glauco Faria, que esteve conosco aqui no Fórum 11:30, e era a entrevista 2 dias antes da votação de sua cassação. E aí eu pergunto: e a relação com o Lula, como é que é, Zé Dirceu? E ele me diz: o personagem é difícil. Eu fiz. A matéria acabou sendo publicada a posteriori, depois da cassação dele. Era a capa do Zé, tinha uma matéria explicando sobre sua cassação. Na época era revista impressa, a gente não fazia como hoje, aqui onde a gente chama as pessoas e fala ao vivo. E o Zé já estava cassado quando a notícia, a revista foi às bancas. O Estadão viu a matéria e deu manchete de domingo para Fórum, uma entrevista da Fórum, onde o Lula dizia: o personagem é difícil. Antes, o assessor de imprensa do Zé Dirceu na época me liga e fala: não, ele não falou isso, eu estava na entrevista. Eu falei: ele falou, eu tenho isso gravado. Aí eu falei: pergunta para ele. Você já perguntou para ele se ele não falou, se ele quer desmentir a informação? Aí, depois de meia hora, o assessor de imprensa do Zé falou: não, ele me disse que ele falou. O Zé disse, não foi porque ele queria que aquilo repercutisse. Aquilo criou um certo atrito ali, e o Zé depois acabou, digamos, engolindo o sapo barbudo. Falou: deixa para lá, vou tocar, e sempre foi muito leal
ao Lula. O Lula se preocupava com o que o Zé poderia dizer. Quando veio a delação do Palocci, a grande preocupação do presidente Lula era se o Zé Dirceu poderia fazer alguma delação, o Vacari ou alguém muito próximo. E o Zé mandou um recado ao Lula. Isso também fiquei sabendo pelo próprio Zé, que com ele não precisava se preocupar. E toda essa lealdade ele manteve até agora e não vai deixar de ser leal ao Lula e ao projeto. No discurso que o Zé Dirceu fez ontem em Brasília, ele disse: nós temos que defender o governo Lula. Esse governo é nosso e precisa ser defendido. Lula só tem a ganhar com a volta do Zé Dirceu. Muita gente vai ficar do seu lado, presidente Lula, dizendo que agora o Zé voltando vai voltar todas as histórias do mensalão, do petrolão, é ruim para você, para a imagem, será que... Mas esqueça isso, presidente Lula, porque você foi preso por 580 dias, viveu isso na pele. O Zé também foi preso, o Zé foi perseguido muito antes do senhor, e ele tratou o tempo todo com lealdade, firmeza de compromissos, firmeza de projeto. E o PT precisa de gente assim nos mandatos parlamentares hoje. Gente que tenha um compromisso político ideológico firme, que defenda as causas do Brasil e que seja leal aos companheiros e aos princípios. Essa volta do Zé, eu não sei o que o Lula acha. Espero que ele esteja achando bom. Mas tenho certeza de uma coisa: não importa se o Lula acha bom, é bom para o Brasil que o Zé volte. Era o que tínhamos para hoje neste Fala ou Vai. Beijos e beijas e beijos a todas, todos e todes.